Fala galera, tudo beleza? Começando hoje então a aula sobre geometria analítica com questões que caíram na URGS, ok? Então vamos dar uma olhada aí na questão de 2016, questão 46. Bom, então nessa questão a gente está querendo saber a diagonal do quadrado, onde eu tenho uma circunferência inscrita dentro dele, dado por essa equação aqui. Bom, para achar a diagonal, eu preciso primeiro achar o valor do lado desse quadrado. E para isso, eu preciso achar o raio. Por isso que eu vou utilizar essas relações. E aí aqui a gente pode ver que o x ao quadrado elas se anulam. E eu vou estudar quem? Isso aqui e essa parte aqui. Com isso eu consigo achar o raio da circunferência. Então vamos lá. Aqui eu vou comparar o menos 2a com o menos 6. Com isso eu já acho a. Né? Multiplica aqui por menos 1, né? Vai ficar 2a igual a 6. Então a 6 sobre 2, que vai dar 3. Aqui eu tenho menos 2b igual a 2. Multiplica isso por menos 1. Nós vamos ter 2b igual a menos 2. Então, menos 2 sobre 2, o b vai ser menos 1. Já temos, então, o a e o b. E aí a gente consegue agora fazer essa parte aqui para achar o raio. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser igual a menos 6. Então, o a é 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 6. Isso aqui vai dar 9 mais 1 menos r ao quadrado igual a menos 6. Logo, isso vai dar 10. Passa o 10 para o outro lado. Nós vamos ter que isso vai ser menos 16. Multiplica isso por menos 1. Vamos vir para cá. Nós vamos ter r ao quadrado igual a 16. Tira agora a raiz 16. Então, o valor do nosso raio é 4. Mas aqui eu tenho mais 4, logo o nosso lado vale 8. E a diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Então, isso vai ser 8 raiz de 2, a nossa resposta correta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima, então. Questão de 2017, número 39, vamos dar uma olhada aí. Bom, então aqui eu estou querendo saber qual é a equação da reta que passa pelos pontos C e D. Para isso eu preciso de dois pontos. O primeiro eu já tenho, que é o D, que é o menos 1 e 0, né? Porque ele está cruzando sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo X. E falta eu achar o ponto B. Bom, o ponto B é bem simples, só tem que lembrar que o hexágono ele é formado por triângulos equiláteros. Então, se eu formar um triângulo aqui, vocês podem ver que isso aqui é um triângulo equilátero. E o ângulo que ele forma aqui é de 60 graus. Com isso, eu consigo achar o valor do B através do seno e do cosseno. Lembrando que o x ele é sempre o cosseno e o y é o nosso seno. E como ela é unitária, beleza, fácil de calcular. Então, primeira coisa, seno de 60 e cosseno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 meio. Então, nós temos o ponto aqui 1 meio e raiz de 3 sobre 2. E nós vamos comparar com o menos 1 e o 0. Bom, para isso, eu preciso calcular o m, tá? O m, que é nosso coeficiente angular, ele é dado por y menos y0 sobre x menos x0. Então, vamos ver aqui, os y, 0 e raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 menos 0 e 1 meio menos o menos 1. Então, vai ficar mais 1. Então, aqui nós vamos ter raiz de 3 sobre 2
Aqui, fazendo MMC, vai ser 2, né? Entre 2 e 1. 1 mais 2. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Mantém a primeira fração e inverte a segunda. Com isso, os dois eles podem cortar. E nós vamos ter aqui que o m é a raiz de 3 sobre 3. Feito isso, a gente consegue calcular agora a equação da reta que passa por esses dois pontos. Pela fórmula, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, onde o y0 e o x0 é o ponto que tu vai trabalhar. Nesse caso, eu vou trabalhar com esse, que ele é mais fácil, tá? Porque ele tem um zero. Então, nós vamos ter y menos 0 igual ao m, que a gente calculou, raiz de 3 sobre 3, vezes o x menos o x0. Como é menos aqui, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai ser y igual a raiz de 3 x sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3, sendo a nossa resposta correta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 40 de 2017, vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então é o seguinte, eu tenho essas duas equações e eu sei que elas vão se cruzar. E ele me diz que esse ponto de intersecção entre as duas retas tem que ter coordenadas negativas. Então, tanto o x quanto o y tem que ser negativas. E isso só acontece no terceiro quadrante. Então, olha só, analisando pela segunda equação, eu sei que ela é menos x mais b. Se é menos x, ela é uma reta decrescente, então ela está caindo. Se ela está caindo, ela vai ter que passar por aqui, ó, para ela poder se interceptar com a outra reta por aqui. Então, ela está caindo aqui. Então, o meu b, eu já consigo descobrir que ele tem que ser um número menor que 0. Ele vai passar aqui embaixo. E agora, em relação ao AX, eu sei, ó, que ele não tem o b. Ele não tendo o b, significa que ele está passando exatamente sobre a origem do plano cartesiano, no 0, 0. Então, ela não pode cruzar aqui. Ela é obrigatória cruzar assim. Então, se ela é crescente, o meu A tem que ser maior do que 0. Então, está aqui a nossa resposta. A maior que 0 e B menor que 0. Certo, pessoal? Bem simples e tranquilo. Vamos para a próxima questão. 2018, questão 46. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com a equação da circunferência, que é a mais simples. Aqui, como eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui vem do x menos a ao quadrado do y menos b ao quadrado, sendo a e b os pontos do centro dessa circunferência. Só que como eu não tenho aqui aquela parte de 2ax e 2by, significa que o nosso centro está exatamente sobre a origem do plano cartesiano. Então, o nosso centro está bem aqui. Então, aqui eu consigo comparar o raio. Então, o raio ao quadrado é igual a 4. Então, raiz de 4, isso vai nos dar que o raio vale 2. Então, eu posso montar aqui já a parte da circunferência. Ok? E como ele está dizendo que é menor ou igual, a nossa região, ela está interna, então. Está aqui dentro a região que a gente quer. O que eu tenho que fazer agora? Analisar a equação da reta. Então, eu vou isolar o y, tá? E vou assumir valores para o x. A gente vai montar uma tabelinha aqui, ó. X, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vou considerar como sendo y igual a 1 menos x. Então, aqui, c menos 2
vai ser 1 menos o menos 2, que vai dar mais 2. Logo, isso aqui é 3. Aqui, 1 menos o menos 1 vai dar mais 1. Isso é 2. Quando for 0, y igual a 1. Quando for 1, 1 menos 1 dá 0. E quando for 2, 1 menos 2 dá menos 1. Então, a gente vai montar esses pontos aqui, ó. Menos 2 do x no 3 do y. Então, tá aqui para cima. 1 menos 1 com o 2. Tá aqui. O 0 com o 1, então aqui. O 1 com o 0, que tá aqui. E o 2 está indo no menos 1. E aí, eu tenho aqui, ó, a reta que representa aquele ponto ali. Foi um pouquinho fora a reta. Tá? Bom, agora eu vou olhar o sinal dessa minha equação da reta, ó. Tem que ser para os valores maiores ou iguais. Maiores ou iguais, ela está nessa parte aqui, ó. Então, qual é a área que vai ficar delimitada? Vai ser essa aqui, ó. Essa é a nossa área delimitada, que é a nossa resposta correta. Ok? Então, só fazendo ela aqui, essa é a resposta correta. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Então, questão de 2018, 47. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, pessoal, uma questão bem simples, tá? E está medindo o centro da circunferência, que é no ponto 2 e 3. Então, 2 e 3, está aqui a minha circunferência. E ele está me dizendo que com um ponto P qualquer, ele sempre vai ter a distância de 3. Então, isso significa que é o nosso raio. Então, tu só vai contar 3 para um lado, ó. 3 para baixo, bate aqui. 3 para cá, vai bater no 5. 3 para cá, vai bater no 6. E 3 para cá, vai bater no menos 1. Que figura nós vamos formar aqui? Uma circunferência. Meus desenhos não são bons, tá, pessoal? Mas é uma circunferência. Certo? Vamos para a próxima. Questão 48 de 2018. Dá uma olhadinha aí. Bom, pessoal, temos dois jeitos de se fazer. O que leva mais tempo, que é tu achar as duas equações das retas e resolver o sistema, ou simplesmente tu vai pegar o ponto de encontro e vai substituir em cada um desses sistemas de equações para achar qual que é a verdadeira. Então aqui, ó, o ponto é 1 e 5. Lembrando que o 1 é o x e o y é 5. Tu vai vir nas respostas e vai substituir. Aqui tem muita multiplicação. Deixa eu apurar depois. Então, olha aqui, ó. Menos x menos y. Então, tu vai ter menos 1 com menos 5. Isso dá igual a 2? Não. Então, a b já está fora. Nessa aqui, ó, tu tem menos 1 mais 5. Deu 4? Deu. Beleza. Vamos confirmar se na segunda equação também dá. Tem que testar sempre nas duas. Então, ó, 1 mais 5 igual a 6. Então, já está aqui a nossa resposta aqui na letra C. Beleza? Vamos tocar ficha. Questão 37 de 2019, dá uma olhada nela aí. Bom, então nessa questão ele está querendo a distância do ponto M até o ponto N. O M nós já temos, que é 0 e 1. E eu preciso achar o ponto N. Bom, para isso eu vou utilizar as ideias que ele está me dando aqui, ó, dos ângulos. Π meios, eu sei que é 90 graus, ou seja, é esse pedacinho aqui, ó. Qualquer dúvida, tu troca o π por 180, isso vai dar 90. Mesma coisa aqui para o AM.
Tu tem menos 180 dividido por 3, isso dá menos 60. Então, ele está aqui para baixo no 60 graus. Então, se eu rebater essa reta para cá, para saber onde é que ele está, ele vai fechar também 60 graus aqui. Então, tá tranquilo. Com isso, eu consigo achar o M. Lembrando, né, que como é uma circunferência de raio unitário, eu posso fazer o seno e o cosseno para achar esse valor. Cosseno sempre x, seno sempre o y. Então, eu vou ter cosseno de 60 e seno de 60. Cosseno de 60 é 1/2, nesse caso é positivo, porque está para cá, e o seno de 60, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Mas como a minha reta está aqui para baixo, ele tem que ser negativo, ok? Então, achei aqui as coordenadas do ponto N. Com isso, agora, eu consigo achar a distância. Então, lembrando a fórmula, distância ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Ou tu pode já botar a raiz direto aqui, sem ter o quadrado aqui. Não tem problema. Então, vamos ver aqui os pontos. 1/2 menos 0, que está aqui, e menos raiz de 3 sobre 2 menos 1 ao quadrado. Aqui eu já consigo ver que é 1/2 ao quadrado, e aqui vamos só manter. Bom, agora eu vou ter que resolver esse parênteses aqui. Aqui eu já sei que 1/2 vai dar 1/4. Falta ver quanto que vai dar essa parte aqui. Então, eu vou trazer aqui para cima. Menos raiz de 3 sobre 2, menos 1, vezes menos raiz de 3 sobre 2, menos 1. Pode fazer também por produtos notáveis, tá? Como todos são menos, multiplicação de números negativos vai dar positivo. Então, vai ser tudo positivo. Multiplicando esse primeiro, nós vamos ter raiz de 9 sobre 4, mais raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2, mais 1. Isso aqui, então, vai dar 3/4, mais 2 raiz de 3 sobre 2, mais 1. Posso cortar aqui, então vou ter 3/4 mais raiz de 3 mais 1. Então, venho aqui e substituo. 3/4 mais raiz de 3 mais 1. Vamos trazer para cá. Esses dois aqui eu posso juntar. Então, eu vou ter, ó, 1 mais 3 dá 4. Sobre 4, lembrando, não se altera aqui embaixo quando eles são iguais. Mais raiz de 3 mais 1. 4 sobre 4 dá 1. Mais 1 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Passando o quadrado para o outro lado, nós chegamos na resposta. Raiz de 2 mais raiz de 3. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. 2019, questão 45, dá uma olhada aí. Questão bem simplesinha, só tem que achar agora esses pontos aqui onde a gente está cruzando. Basta tu pegar aqui, como é uma elipse, tu tirar a raiz dos denominadores. Raiz de 4, que é 2, e raiz de 9, que é 3. Então, tu vai ter aqui 3 e menos 3, 2 e menos 2. E eu quero a área desse quadrilátero que está aqui dentro. Esse quadrilátero, ele é um losango. E a área do losango é calculada por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Qual é o valor da diagonal maior? Está indo do menos 3
ao 3, ou seja, ele tem tamanho 6. E aqui está indo do menos 2 ao 2, tamanho 4, dividido por 2. Vou cortar aqui, 6 vezes 2, 12, que é a nossa resposta correta. Bem simplesinho e fácil, beleza? Vamos tocar a ficha, vamos seguir em diante. Questão 46 de 2019, dá uma olhada nela aí. Bom, então, eu estou querendo saber a menor distância entre as duas circunferências. Então, basta eu achar aqui, ó, nessas duas circunferências, o centro de cada uma delas e a distância entre os seus centros. E aí eu consigo descobrir qual é a distância entre essas duas. Mas para isso eu vou pegar cada uma dessas equações e vou descobrir qual é o valor do centro. O centro, ele é AB em cada uma delas. Então, como é que eu vou achar o centro? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, no menos A e o menos 1. Só que menos A, ó, é com sinal trocado. Se aqui é menos 1, tem que vir para cá 1. Mesma coisa no B. Se aqui é menos 2, ó, por causa desse menos, significa que o centro tem sinal trocado. Então, já sei que aqui o centro dessa é 1,2. E o raio? Tá aqui, ó. Basta pegar o número que está ali do lado do igual e elevar tirar a raiz dele. Então, isso é 1. Então, aqui eu já sei que a distância até aqui é 1. Aqui, na outra, eu vou ter o meu C sendo menos A é o mais 2, então é menos 2. E o B, que é menos 1, ele vai ser mais 1, sempre com sinal trocado. Então, aqui eu já tenho ponto menos 2 e 1. E o raio, mesma coisa que no outro, igual a 1, tira a raiz de 1, isso vai dar 1. Então, aqui também o raio é 1. Então, essa medida é 1 e essa medida é 1. Eu tenho que descobrir esse tamanhinho, que é a distância entre as duas circunferências. Para isso, eu vou calcular a distância entre o centro das duas. Então, novamente, d ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então, os x, 1 menos o menos 2 dá 1 mais 2. Troco o sinal por causa do menos. Aqui no y vai ser 2 menos 1 elevado ao quadrado. Então, isso vai dar 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, 9 mais 1, isso dá 10. Tira agora a raiz de 10. Achei a distância entre esses dois pontos. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso desse tamanho aqui, que eu vou chamar de x. Ele vai ser todo o comprimento, que é a raiz de 10, menos quem? O raio de cada uma delas. Então, menos 1 e menos 1. Então, a distância que a gente está procurando aqui vai ser raiz de 10 menos 2, como sendo a nossa resposta correta. Bora lá para a próxima. Bom, 2020, questão 35. Vamos dar uma olhada nela aí. Bom, primeira coisa, vamos dar uma olhada na equação da circunferência, tá? Onde eu consigo aqui achar o centro dela. Lembrando que o A sempre tem o valor contrário, né? Oposto, mesma coisa o B. Então, aqui o centro, C menos 3 vai ser 3, e aqui C menos 3 vai ser 3 também. E o raio, a gente verifica aqui, ó, R ao quadrado igual a 9, logo R igual a 3. Então, aqui eu já consigo fazer ela 3 e 3. Está aqui o nosso centro da circunferência e ela tem raio 3. Então, ele está aqui.
essa é a nossa circunferência. Agora eu vou verificar essas duas retas aqui. Uma coisa que a gente consegue notar é o seguinte, olha só, o M dessa e o M dessa aqui, ó. M1 e o M2. Lembrando lá de retas perpendiculares, eu sei que a relação entre elas é o oposto da inversa. Então, olha só, eu tenho 3 meios aqui. Qual é o oposto dele? Negativo. E a inversa? 2/3. Então, isso significa que essas duas retas, elas são perpendiculares, elas vão formar ângulos de 90 graus. Só lembrando aqui, como é menor, a gente está pegando a área de dentro dessa figura. Então, agora nós vamos ver aonde essas duas estão passando. Então, eu já sei, ó, que ela passa no B menos 3 meios. Então, ela está aqui embaixo, que é 1 meio. E eu preciso achar o outro ponto em que ele vai passar aqui no X. Então, eu vou ter aqui 3 meios de X menos 3 meios igual a 0. Passo 3 meios para o outro lado. Vai ficar positivo. E agora, como eu tenho 3 meios dos dois lados, eu posso cortar. Então, x vai ser igual a 1. Então, ele vai estar passando aqui por dentro. Ok? E eu posso, inclusive, verificar se ele não está passando aqui também nesse ponto. Mas isso a gente pode ver depois. Eu tenho aqui a outra que eu vou fazer a mesma coisa. Eu já sei que ela passa aqui no ponto mais 5, que é o nosso B, e vou isolar agora o X para saber onde é que ela está passando. Passo 5 para o outro lado. A gente pode multiplicar isso por menos 1, que dá 2/3 de x igual a 5. Passa o 3 multiplicando, que vai dar 15. E agora basta passar o 2 dividindo. Então, ele vai estar no ponto 7,5. Então, aqui é 6, 7, 7,5. Ele está cruzando aqui. O que a gente anota que aproximadamente estão passando pelo centro e está formando um ângulo de 90 graus. Então, eu vou ver o seguinte. Olha a área. Eu quero dentro do círculo a parte interna, que é essa aqui. O primeiro, eu quero y maior, então os valores maiores. Então, tá para cá, ó. E o outro, eu quero maior também, que está aqui. Nós vamos ver onde elas se cruzam, as três. Somente nesse pedaço aqui, ó. Esse pedaço eles estão se cruzando. Então, como isso aqui é um ângulo de 90 graus, eu quero 1/4 da circunferência. Então, a área ela é dada por πr ao quadrado, mas eu quero apenas 1/4 dela. Qual é o raio? A gente já viu que é 3. Então, π vezes 3 ao quadrado sobre 4. Isso vai dar 9/4, a nossa resposta correta. Certo, pessoal? Questão 45 de 2022, a nossa última questão. Dá uma olhada nela aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o centro e o raio dessa circunferência. Então, aqui, ó, lembrando, o centro. Aqui eu tenho menos a e o mais 1, então é sinal trocado, menos 1. E aqui, como eu só tenho y ao quadrado, não tem nenhum valor, significa que ele é zero. Então, ele está passando aqui no menos 1 e 0. E o raio eu descubro aqui, ó, que eu vou ter, então,
r ao quadrado igual a 4, r então vai ser raiz de 4. R igual a 2. Então, vamos montar aqui. Está aqui a nossa circunferência. E com os pontos de intersecção, ele vai formar um quadrilátero. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, o que acontece? Eu preciso desse valor aqui e desse valor aqui quando o meu x se torna zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa equação e vou fazer com que o x vire zero. Então, 0 mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. 0 mais 1 dá 1, elevado ao quadrado dá 1. Passa o 1 para o outro lado. Isso vai dar 3. Logo, o y vai ser raiz de 3. Então, ele está passando aqui no raiz de 3 e no menos raiz de 3. Agora, o seguinte, eu posso separar essa figura em dois triângulos. Eu vou ter um triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de área 1, e eu vou ter aqui um triângulo 2, que eu vou chamar de área 2. E agora a gente calcula a área de cada um deles. Então, a área 1, base vezes altura dividido por 2. Base está indo do raiz de 3 para o menos raiz de 3. Então, são 2 raízes de 3. A altura está aqui, 3. Tudo isso dividido por 2. Posso cortar os 2 aqui. Então, isso vai dar 3 raiz de 3. Área 2. Mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. A base é o 2 raiz de 3. Altura, 1. Tudo isso dividido por 2. Posso cortar os 2. Então, a área 2 vai ser somente raiz de 3. Então, a área total dessa figura vai ser o 3 raiz de 3 mais raiz de 3. Isso vai dar 4 raiz de 3, a nossa resposta final. Certo, pessoal? Então, está aqui a aula de Geometria Analítica com questões que caíram na URGS. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e de seguir aí no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.